Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Esta é mais uma notícia oferecida pela TV Vianet.vip, a melhor IPTV do Brasil. Assinaturas a partir de R$15. Candidato, a minha pergunta é a seguinte, o senhor é conhecido pelos rubro-negros como Ângelo Colecionador, devido ao hobby que tem de colecionar camisas de times e outros objetos. Veja, inclusive, que o senhor está com a camisa do Vitória de 1993. E em cima dessa questão da imagem, eu quero saber o seguinte, o senhor acha que corre o risco de ser visto pelos sócios como um candidato folclórico, algo nessa linha, e não necessariamente como alguém que está preparado para disputar o cargo, para administrar o Vitória nesse momento de crise durante os próximos 3 anos? Excelente pergunta, Herbie. Eu gostaria primeiramente de agradecer aqui ao convite do Globo Esporte, a Castellucci, e respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta muito pertinente, sendo a primeira, né, para a gente esclarecer que a alcunha de colecionador mostra apenas o nosso lado torcedor, que somos torcedor apaixonado pelo clube, colecionamos camisas de futebol, revistas, livros, flâmulas, mas também somos preparados na nossa área de trabalho. Como o Castellucci falou, eu sou uma economista de formação, fiz pela Universidade Federal da Bahia, tenho um mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, estou concluindo meu doutorado também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já trabalhei em locais como Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no Rio de Janeiro, já trabalhei no DIEESE, já fiz cursos também na CBF Academy, curso de gestão de futebol. Então a gente preparou um projeto a partir desse curso e a gente acredita que com esse projeto a gente sim pode reerguer o clube, colocar ele nas trilhas, né, do sucesso no futebol, colocar ele na Série A de novo. E do lado do nosso vice, Agenor Gordilho, trazendo essa experiência no lado do futebol que ele tem, que ele já foi um presidente do clube, ele é um ex-presidente. Então a gente acredita que a gente une a juventude, a experiência, o projeto, né, e a prática que ele tem. Então a gente acredita que essa alcunha de colecionador, né, talvez as pessoas tenham misturado as coisas lá no início da nossa campanha, mas como a gente está na reta final aqui, a gente passou por alguns órgãos de imprensa, a gente esclareceu para o torcedor que não temos apenas o lado da paixão, temos sim um lado do conhecimento científico, temos também um projeto sólido, somos gestor de futebol, então a gente tem ciência de que hoje o torcedor ele está mais consciente de que Ângelo Alves, o Ângelo Colecionador, também é capacitado para ser presidente do Esporte Clube Vitória. E quem tiver alguma dúvida ainda, pode entrar no nosso site www.vitoriaparatodos.com.br e pode ver lá as nossas propostas. Vou só acrescentar uma coisa, você vem da arquibancada, tem esse perfil, né, de ser um dos maiores colecionadores do clube. Isso passa, você, claro, tem contato com o torcedor, isso passa, por exemplo, do projeto de vocês em pensar uma reformulação, por exemplo, do plano de sócios? O torcedor às vezes reclama, tem torcedor que elogia. Qual o seu ponto de vista? O que é que vocês pretendem? Eu acredito que a gente tem que sim mudar o plano de sócios, mas como não é um know-how nosso, a gente tem sim algumas coisas para oferecer. Por exemplo, a gente quer, como gestor do clube, fazer uma visitação no Barradão, que é uma demanda do torcedor há muito tempo. Então a gente poderia vincular o plano de sócio com a visitação, onde a família vai no Barradão, tira fotos em locais específicos. A gente também pode fazer parcerias com grandes marcas para fazerem ativações em locais específicos também. Então a gente quer fazer esse tipo de coisa, mas não é um know-how nosso. A gente vai contratar uma empresa especialista em reformular plano de sócios e vai falar para ele o que a gente quer. Outra coisa também é implementar o voto à distância, reativar o Vitória Sem Fronteiras. A gente quer também melhorar o estacionamento do Barradão, organizar aquilo dali e não terminar a festa no estacionamento, porque é cultural. A gente ouviu um áudio do atual vice-presidente, Djalma, falando que queria acabar com a festa no estacionamento. A gente discorda desse posicionamento, a gente sim quer estimular, mas de forma organizada e que todos ali curtam da melhor forma, sem nenhum problema. Maravilha, vamos então agora para mais uma pergunta. A gente vai abrir janela aqui para Juan Melo.
repórter do site ge.globo.br/BA, já está posicionado aqui para fazer a pergunta dele. Juan, você tem até 2 minutos para fazer seu questionamento. Boa tarde, Guga. Boa tarde, candidato. Eu queria falar agora sobre categorias de base, né? O Vitória é conhecido por ser um clube formador, um clube que revelou grandes jogadores, especialmente na década de 90, portanto faz muito tempo. Ao longo dos últimos anos, os candidatos nas eleições do Vitória propõem a reestruturação das categorias de base do clube, propõem essa volta a esses tempos áureos do clube na década de 90. O senhor, entre as propostas, planeja implementar como metodologia o Neuron Ball. Eu queria saber o que essa proposta traz de diferente em relação ao que os outros candidatos, ao que as outras candidatos ao longo das últimas eleições propuseram e não conseguiram no clube. Excelente pergunta. E, inclusive, a divisão de base a nossa proposta para a divisão de base é uma das principais propostas nossas e o diferencial em relação a outros concorrentes, né? Então é o seguinte, o que é o Neuroball? É uma metodologia complementar ao futebol, onde a gente vai melhorar a formação dos atletas da base. A gente pretende construir uma escola no Barradão, onde a gente vai implementar essa metodologia que é baseada em neurociências. Então, as crianças que estão lá alojadas no clube de 14 a 20 anos irão passar por essa escola e, quem sabe, a gente formar melhores atletas, melhorar o comportamento desses jogadores da base, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, a parte do sono, a parte intelectual, a parte a parte física, a parte, né, de produtividade dele dentro de campo, também o comportamento dele fora de campo, para ocorrer menos desvios de comportamento, porque a gente sabe que esses jogadores, que às vezes vêm de comunidades pobres, quando eles sobem para o profissional, que eles ganham aquele salário, eles se perdem, né, através das festas, através de outras coisas. Então a gente quer que o jogador ele esteja focado no futebol, né, para que ele renda dentro de campo. Então a gente quer melhorar a formação desses atletas. As pessoas acham que vai demorar. Na verdade, essa é uma metodologia complementar especial, experimental. A gente estudou clubes do mundo inteiro, como o Ajax, como o Benfica. A gente acredita que vai ter sim um resultado em 1 ano, né, depois de implementado. Não é uma metodologia de longo prazo, porque não é uma metodologia regular, como português, matemática, não. São coisas direcionadas para melhorar a produtividade dentro e fora do campo. Vocês falam também no projeto de vocês em tornar o clube um vetor de transformação social, não só em Canabrava, mas também na região adjacente. O Neuroball seria específico para quem está no clube como atleta ainda da base, né? Como seria então essa abordagem, essa recepção ao pessoal da comunidade de Canabrava? Muito boa pergunta, Castellucci. Esse Neuroball seria para quem estivesse dentro do clube alojado a partir dos 14 anos. A gente também tem um projeto para responsabilidade social, que é outro pilar do nosso projeto, que seria para crianças de 8 a 14 anos, que moram ali na região do Canabrava. Então a gente faria uma captação de recursos através de leis de incentivo e outras formas, federal, estadual, para fortalecer a região ali, reduzir a evasão escolar das crianças da região, melhorar a parte da saúde, da educação. E a gente também quer trazer um recurso para terminar a academia de futebol, que onde vai ser essas crianças da região vão treinar ali. Então a gente quer fazer parcerias com a prefeitura, com o estado, com as escolas da região, e a gente forneceria parte do conhecimento de futebol para essas escolas poderem treinar ali na academia de futebol, ter também campeonatos, e a partir do momento que essas crianças estejam preparadas, né, nessa idade de 8 a 14 anos, aí a gente faz uma seleção e coloca também para dentro ali. E para a região do interior da Bahia, a gente quer fazer escolinhas também, né, também nessa parte social, vinculado com as prefeituras, fora do estado da Bahia. A gente também quer fortalecer os laços, mas assim, a gente acredita que com esse Neuroball, com essa metodologia, a gente vai encontrar parceiros, empresas que querem vincular a sua marca a esse projeto de sucesso, que o mais importante é você mostrar para o patrocinador, para o financiador, que você tem um projeto e que esses atletas podem levar a marca dessa empresa. Muito bem, o próximo a perguntar é o jornalista Paulo César Gomes, comunicador e repórter do site Ibaía.
Paulo César, obrigado pela sua participação. Você tem 2 minutos para fazer sua pergunta também. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Obrigado a todos mais uma vez pelo convite. A pergunta ao candidato Ângelo é a seguinte: nós temos entrevistado aqui nessa série de sabatinas os vários candidatos com propostas novas, muitas propostas até interessantes, mas que a gente observa que são propostas que precisam de um tempo para serem totalmente aplicadas, né, a médio e longo prazo. Mas o Vitória vive uma das suas piores crises, talvez a mais grave da sua história. E a pergunta é a seguinte: será que essa fragmentação de candidaturas e de propostas ao mesmo tempo não tem prejudicado? Foi tentada da sua parte, da sua chapa, do seu grupo, uma tentativa de unificação dos projetos, dos pontos comuns, para fazer uma proposta de emergência para esse momento, já que a política nos ensina que em determinados momentos você tem que deixar de lado certas diferenças e tentar somar forças. Para o torcedor, para a torcida, não fica uma coisa estranha tantos candidatos no momento, inclusive na véspera de um jogo que é o jogo-chave da vida do Vitória? Foi tentada esse tipo de proposta única dessa oposição para que viesse um projeto mais robusto, mais consistente para esse momento de gravidade do clube? Outra pergunta interessante, vocês estão bem preparados, parabéns. Então é o seguinte: somos a candidatura que mais tempo está nessa trajetória para o Esporte Clube Vitória. Então a gente começou a se preparar no final de 2020. Quando chegou 2021, a gente começou a fazer o projeto, né, esse curso de gestão de futebol, e à medida que a gente foi fazendo o curso, a gente foi montando o projeto. Então a nossa candidatura foi toda planejada. Somos o único candidato dos 4 que tem curso de gestão de futebol, o único que sabia que iria ser candidato, porque os outros 3 não iriam ser candidatos ano passado, pelo menos não estavam trabalhando. Então, assim, a gente acredita que somos a única candidatura que foi planejada, né, que fez o curso de gestão de futebol e que montou o projeto. A maior parte desse projeto dos outros candidatos foram feitos há 2, 3 meses atrás. Pasmem isso. Agora imagine você ter tais candidatos assumindo a presidência do clube, para você ver que, será que vão ter esse planejamento quando assumir o clube? Então é muito importante que vocês saibam escolher candidatos que se planejaram, né, que botaram a cara há muito tempo. Inclusive o Paulo, eu sei que ele é meu seguidor, que ele vem me acompanhando há bastante tempo, que eu vejo lá no Story sempre observando. Se eu estiver mentindo, pode falar. Ele está vendo que a gente está se preparando há muito tempo. E eu sei que a situação do Vitória realmente é muito difícil. E é por isso que a gente se planejou. Só frisando que o Paulo é um grande conhecedor do futebol e também um grande colecionador de artefatos do futebol, né? Bom, já que a sua formação, deixa eu puxar então um pouquinho para a sua área para a gente falar mais um pouquinho sobre economia, né? O Vitória teve aí um prejuízo de 2021 para cá de 42 milhões, né? E é uma dívida a curto prazo. Como solucionar essa dívida a curto prazo? Eu sei que tem negociação para as dívidas a longo prazo também, mas rapidamente essa questão econômica do clube, como tentar solucionar? Olha, é uma boa pergunta também. Atualmente, o atual presidente ele tem parcelado essas dívidas, que não é um mérito dele, porque você entra em um sistema, né, da Procuradoria-Geral da República, e aí você lá faz o parcelamento. Existem também outras, né, com a Previdência, com o Estado, com a Prefeitura. Então, é uma coisa básica a se fazer que qualquer um desses candidatos poderia fazer da forma mais simples. Então, parcelamento de dívidas não é o problema do Vitória. O problema do Vitória é a queda nas receitas. Então falta receita, porque qualquer pessoa tem dívida para pagar. Qualquer clube de futebol é endividado, vários clubes. Agora, receitas, a gente sabe que é o que faz o diferencial. Você tem que saber onde você vai captar as receitas para você pagar as dívidas. E é por isso que a gente planejou a nossa candidatura, a gente já fez a leitura toda do mercado, a gente pretende trazer por volta de 24 milhões de reais, na verdade até 24 milhões de reais. Então a gente já tem um patrocinador engatilhado, eu liguei para ele, mostrei o projeto a ele, ele gostou do projeto e ele falou que teria interesse em patrocinar o clube nos próximos 3 anos, até independente de quem seja eleito, se for eu, se o próprio atual presidente ou os outros. E eu falei também do nosso projeto Neurobol, nosso projeto para a base, ele achou muito interessante e ele falou que poderia ajudar pela lei de incentivo também
as certidões negativas do clube estão sendo tiradas, à medida que os parcelamentos estão sendo feitos. Então, assim, é importante você ter um projeto para quando você entrar, você saber o que fazer. E o nosso vice-presidente, Agenor Gordilho, ele vai nos ajudar, né, com esse contato político, contato com o empresário, que é muito importante para a gente executar o projeto. Muito bem, vamos seguir falando aqui de dinheiro, de economia. A próxima pergunta é do jornalista Pedro Tomé, editor-chefe aqui do Globo Esporte. Pedro, 2 minutos para você a partir de agora. Boa tarde, Ângelo Alves na escuta. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde a todos que nos assistem através do ge.globo.br/BA. A minha pergunta é baseada em economia, só que um pouco mais específica, um pouco mais direta. O Vitória hoje, Ângelo, tem um transfer ban, né, uma impossibilidade de transferência, de contratar jogadores trazendo mais fácil, por conta de uma dívida com o Walter Bou, o Boca Juniors, que gira em torno de R$1.800.000, vai depender um pouco do câmbio. Eu queria que você explicasse como é que você vai, enquanto presidente eleito, se for eleito, qual tipo de ação direta para resolver o transfer ban, sendo que o Vitória não pode contratar até julho do ano que vem, 2023, ou seja, o primeiro semestre inteiro você poder contratar, como executar o futebol para a partir de janeiro de 2023, seja qual for a divisão que o Vitória estiver, poder operar, jogar e fazer o que precisa fazer de fato em campo. Bom, a gente vai parcelar essas dívidas, a gente sabe que está tendo uma certa resistência, né, desses clubes querendo parcelar, mas assim, eu acho que a gente dando uma entrada, se a gente puder dar uma entrada boa, a gente sim vai conseguir o parcelamento dessas dívidas, e tudo é questão de negociação. A gente negociando, parcelando, a gente sim vai conseguir pagar o transfer ban para que a gente faça o planejamento do futebol para 2023. E aí a gente vai se sentar junto com a comissão técnica do departamento profissional, do departamento da base, quem cuida do orçamento, com o presidente e o vice. A gente vai ver o que a gente precisa fazer, reformular no elenco do clube, ver quem a gente vai trazer das categorias de base para complementar. A gente também tem uma política de utilização da base, que a gente quer que à medida do tempo a gente aumente, né, de 20%, 30%, 40%, 50%. À medida que o Neuroball ele for sendo implementado no clube e for tendo resultado, cada vez mais a gente vai sim usar a base no time de futebol profissional. Então, esse é um dos planejamentos que a gente está fazendo para o departamento de futebol. Em relação também ao departamento, a gente quer evitar essas contratações 2 por 1, que acontece muito no futebol, onde você tem um interesse em um jogador, né? A sua equipe de análise de desempenho sugere para o diretor de futebol um jogador, e aí quando vai chegar no empresário, esse empresário ele oferece mais 2 jogadores para trazer aquele jogador que o clube quer. Então a gente vai evitar isso também. A gente quer dar também minutagem aos jogadores da base. A gente vai usar o Campeonato Baiano. Então assim que a gente vai montar o nosso planejamento, né, para o futebol. A gente sabe que tem que fazer 2 planos, na verdade, né? Se ficar na Série C, que o torcedor não quer, claro, e se passar, se conseguir voltar para a Série B. O projeto da sua chapa também passa por aí, tem algumas coisas que são inevitáveis, vai ter que fazer de qualquer jeito, mas tem umas que vai depender onde o Vitória vai estar no ano que vem, né? Olha, quando a gente começou a fazer o planejamento, né, o orçamento, que foi há uns 3 meses atrás, porque a gente já tinha todo o projeto pronto, então a gente esperou saírem as demonstrações do clube para a gente fazer o nosso orçamento e as nossas metas. Então, nesse período que saiu, a gente viu que o Vitória estava na zona de rebaixamento da Série C, então a gente foi conservador, a gente fez um orçamento para 2023, a gente estando na Série C ainda. Se a gente subir para a Série B, que é o que a gente está torcendo, todos os candidatos querem que a gente suba, porque vai ter dinheiro maior para todo mundo, mas se a gente continuar na Série C, a gente sabe sim onde trazer esse dinheiro, né, para os nossos projetos, para a academia de futebol, para a divisão de base. A gente quer trazer 6 milhões, e esse custo que o clube paga na divisão de base de 6 milhões, a gente trazendo esse recurso, a gente pega o outro valor que estava sendo gasto e joga na despesa do futebol profissional. Então a gente tem que conhecer o mercado, né, para saber como é que a gente faz essas jogadas, né, tudo de acordo com a legislação. Então é muito importante que o candidato ele planeje a sua trajetória, planeje o seu projeto
para que, quando chegar na sua candidatura ou para quando chegar na gestão, ele possa fazer essa gestão corporativa do clube. Ainda tem também uma coisa importante, que não é só a gestão corporativa, é a gestão política também, porque depois que entra, também ocorrem pressões internas dos entes do clube para até afastar os gestores, a gente viu muito isso. Então, com a Agenor político, a Agenor Gordilho, que ele já foi um ex-político, ele vai nos ajudar, sim, a fazer essa gestão política também. Muito bem, agora para a gente encerrar, né, a nossa sabatina com os jornalistas, a gente convida Rafael Teles, repórter do ge.globo.ba. Rafael, você tem 2 minutos para fazer sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Guga. Boa tarde, Ângelo. Candidato, estudando o seu plano, né, o seu projeto, eu vi que tinha lá alguns pontos sobre sócios-torcedores. Você fala em trazer mudanças para abraçar sócios-torcedores do interior, de outros estados. Eu queria que você explicasse mais um pouco sobre isso, né? Até porque a gente sabe que o Vitória, para o tamanho que o clube é o Vitória, tem números pouco expressivos de sócios. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, entrasse mais nesses quesitos de como transformar o sócio-torcedor do Vitória. Quais são essas mudanças e como crescer o número de associados no clube. Bom, eu sou um torcedor que veio da arquibancada. Meu tio, que é um dos responsáveis por a gente estar se candidatando, ele já foi da Mancha Rubro-Negra, Leões da Fiel, junto com Carlinhos, com Ovelha na Mancha, já foi da Jovem também. Então ele trouxe todo esse espírito, né, de torcedor pra gente. E eu também já fui líder de torcida. Já fui líder do Vitória 40 Graus em 2018. Tem várias ações que a gente fez lá no Rio de Janeiro. A gente tem uma faixa também. A gente é líder também do grupo Colecionismo, temos uma faixa no Barradão, então a gente veio da arquibancada, a gente já foi líder da torcida, então a gente sabe que é necessário que o gestor do clube ele também olhe para essas torcidas, tenha uma boa relação. A gente tem que estimular o voto à distância, o voto online, e aí sim é uma promessa sim de campanha, a gente vai trazer o recurso para implementar, que é uma demanda de todos e sempre foi uma demanda minha também. Em relação ao plano de sócios, eu já falei aqui, mas vou repetir, que a gente tem que contratar uma empresa especializada que entenda, como fez o Ceará, por exemplo. O Ceará ganhou prêmios aí por conta do seu plano de sócio, mas eles contrataram uma empresa para fazer isso. Então a gente pretende fazer a mesma coisa, mas a gente vai dar elementos para essa empresa, por exemplo, a gente quer que faça a visitação no Barradão, né, onde a família vá para o Barradão, tire foto em vários locais específicos. A gente quer trazer marcas também para fazer uma reforma do Barradão, para que ocorra essa visitação. Então, a gente tem que fazer essa visitação, o voto online para o torcedor que está à distância. Tem que também você trazer o sócio do interior, que é uma demanda que eu tenho, né, também de várias pessoas. Então, a gente tem que ver o sócio do interior, de fora, e também fazer a visitação no Barradão. São 3 elementos aí que a gente quer no plano. Bom, a gente não pode encerrar sem tocar no assunto do momento, que é SAF. Você acha que o Vitória pode pensar nisso daqui para frente? Deve transformar o futebol numa sociedade anônima para receber esse investimento como tem sido feito aí nos clubes do Brasil, por exemplo? Olha, atualmente o Vitória ele está com um valor de mercado muito baixo. Inclusive, nos nossos vídeos que tem no YouTube, podem procurar lá, Ângelo Alves Vitória, vocês vão ver lá no vídeo 12 que a gente faz um cálculo de SAF e o Vitória valeria atualmente por volta de 200 milhões, fora o patrimônio, né, imobiliário. E de acordo com o nosso projeto, se conseguido implementar o nosso projeto, a gente vai fazer com que o clube valha mais de 1 bilhão. Né? Que é quanto vale, por exemplo, o Fluminense hoje, que é uma fábrica de craques. Então, através do nosso projeto Neuroball, a gente pode fazer com que o clube ele valha muito mais e que seja interessante para o investidor de fora e ofereça um valor maior. Né? Por exemplo, tem clubes aí, medianos, como o Rival, que foi oferecido por volta de 400 e poucos milhões. Né? E eles estão lá na Série B, a gente está na Série C. Será que o nosso valor seria próximo a esse? Eu creio que não. Então talvez seja primeiro interessante para a gente organizar a casa, a parte da governança, valorizar o clube, ter algo, valorizar a nossa divisão de base, que temos uma divisão de base melhor do que a nosso rival, né? Então, inclusive, seria até mais interessante para esse investidor vir para o Vitória, porque muitos clubes do mundo, empresas do mundo estão vindo para o Brasil para comprar clubes
para focar na divisão de base. Então eu acredito que Vitória é muito mais interessante do que outros clubes. Inclusive com o Neurobol a gente fica muito mais interessante. Então torcedor, vejam lá a nossa proposta do Neurobol para a divisão de base. Vamos formar melhores atletas que irão levar o nome do Vitória para o mundo, que essa é a única forma de internacionalizar a marca do Vitória, é através dos seus jogadores, seleção brasileira, jogando em grandes clubes do mundo. Muito bem, chegamos ao fim aqui da nossa sabatina com Ângelo Alves, que é candidato a presidente da chapa Vitória para Todos. E a gente vai agora dar mais um minutinho extra. Se quiser falar algo que a gente não tocou aqui, se quiser mandar um recado para o torcedor que vai estar lá no sábado nas urnas, fique à vontade, a câmera é sua. Agradeço a atenção de todos aqui, espero que a gente tenha tirado dúvida dos torcedores. E assim, eu trouxe essa camisa aqui para vocês verem, que foi a camisa de 1993, né? O que fez o Vitória ter sucesso em 93? Vocês sabem? Foi a mistura de juventude e experiência. Você misturou Alex Alves, Paulo Zidoro, Rodrigo, China, com a experiência de China, de João Marcelo, de Gil Sargipano, você tinha Dida, você tinha vários jogadores. Fito Neves como técnico. Então você tinha uma base, a juventude com a experiência. E é o que o Grupo Vitória para Todos está oferecendo ao sócio torcedor. A juventude, Ângelo, a experiência, Agenor Gordilho, que já foi um presidente. Então, sócio torcedor, vão lá no sábado, votem na gente e no domingo vamos empurrar o nosso time rumo à Série B. Saudações rubro-negras. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.